Aí, agora nesse bloco, vamos falar com a psiquiatra Andressa Santos, que inclusive esteve conosco na semana passada. E nós firmamos um pacto de que estaríamos aqui hoje, né, Andressa? Foi muito rápido o nosso bate-papo. Na verdade, pode ter sido até suficiente para algumas pessoas, mas para outras não. E a gente resolveu aprofundar ainda mais, porque a gente começou falando na semana passada. Boa noite, seja bem-vinda de volta. Boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo a gente. Prazer ter você aqui. A gente começou falando na semana passada sobre uma síndrome que ficou muito conhecida por causa de um caso de uma participante da Fazenda que está no ar na TV Record, que é a síndrome de borderline, não é isso? E aí a gente vai começar daí, inclusive. Ela teve um surto e virou notícia no Brasil inteiro, muitas pessoas até se preocupando. E aí, Andressa, vamos comentar então, na verdade, relembrar o que é esse transtorno, na verdade, de borderline. Porque também muita gente passou a usar, inclusive, essa expressão de forma errada ou até de forma banalizada, né? Verdade. Na verdade, o transtorno de borderline é um transtorno de personalidade, né? Ou seja, ele não tem cura porque não é uma doença, é um funcionamento, é um jeito de existir no mundo, né? É como se a pessoa tivesse suas experiências próprias, mentais, e enxergasse de uma forma própria o mundo, né? O mundo dela. Só que existem algumas características, né, que essa pessoa tem que trazem muito sofrimento para ela, muitos prejuízos e que atrapalham o cotidiano dela, né? Como, por exemplo, uma instabilidade emocional muito grande, um medo de ser abandonada, de ser rejeitada. E esse medo é tão intenso, Raquel, que acaba atrapalhando as relações interpessoais, né, as amizades, o trabalho, todo tipo de relacionamento que aquela pessoa tem é muito intenso e facilmente ela se desentende com as pessoas próximas, né? Por conta desse medo do abandono, dessa cobrança excessiva, né, que geralmente essas pessoas têm, que tem o transtorno de personalidade borderline. E a gente São citou, Andressa, o caso da integrante lá, da participante, na verdade, do reality A Fazenda. Mas, inclusive, pesquisando, a nossa produção encontrou que a Monique Evans disse em uma entrevista que sofre dessa doença desde a adolescência, mas que ela só descobriu em 2013, ou seja, ela passou uma vida inteira com isso, não sabia. Inclusive as pessoas comentavam, né, que ela era muito explosiva, efusiva. E aí Sim, ela chegou a dizer essa frase muito forte, que já teria tentado se matar várias vezes. Olha aí, que forte. Síndromes como essa, ou transtornos como esse, podem realmente levar a consequência máxima, né, desse transtorno, que seria isso. Por sim, isso, temos que ficar atentos aos sinais. com certeza. Até porque são pessoas que naturalmente tendem a se colocar muito em risco, né, por conta desse desespero, muitas vezes dessa sensação de desamparo. Então, são pessoas que se colocam em risco a todo momento, seja através de automutilações, cortes, né, seja através de tentativa de autoextermínio, e são pessoas que sofrem muito internamente. Elas costumam até descrever, Raquel, como uma sensação crônica de vazio, um vazio que nada preenche. Então, é uma dor mesmo, é uma dor interna. E por isso que muitas pessoas que têm esse transtorno acabam provocando essas automutilações, esses cortes, porque elas acreditam que vai aliviar de alguma forma esse sofrimento interno que elas sentem, sabe? E E é muito sofrido realmente para quem passa. muitas sentem até vergonha do que sentem. Primeiro, às vezes não entendem, e no segundo, sentir vergonha até de pedir ajuda. Mas é importante frisar que, se você chegar nesse ponto, é importante pedir ajuda, porque sozinho, certamente, a pessoa não vai saber lidar. É muito difícil. E é necessário também pessoas próximas, família, amigos, apoiarem e ajudarem, né? Acolherem esse sofrimento e incentivarem a busca ao psiquiatra, né? Acompanhamento psicológico também é importante, porque
porque é esse suporte, essa rede de apoio que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, né? E agora eu quero que você nos ajude a entender o que é a síndrome de Burnout. Que o Lucas Luco, inclusive, disse que sofre com essa síndrome. E tá aí, ele em uma entrevista à Folha de São Paulo, cantor mineiro, desabafou dizendo que já ter pensado em jogar tudo pro alto, tudo da sua carreira, abandonar tudo, porque não consegue lidar bem com os sentimentos ruins que lhe afligiam. Ele disse que isso aconteceu com ele quando ele conciliava shows com as gravações de Malhação, da novela Malhação, da Rede O Globo. E aí tem essa frase dele: eu fazia 30 shows por mês e parecia que eu não estava ali. Pensei em parar várias vezes. Cheguei no ápice de reunir minha mãe e meu pai e falar que não conseguiria suportar. O que é essa síndrome de Burnout? Essa síndrome, burnout ou burnout, em inglês o termo significa esgotamento, né? Uhum. Ela é causada pelo excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho a longo prazo. E esse excesso de trabalho, naturalmente, vai gerar respostas no corpo, né? Tanto na mente quanto no corpo. Vai gerar uma exaustão física, né? E uma exaustão também psíquica. Cansa muito, né? Essa exaustão psíquica, ela é tão forte que naturalmente vai gerar também essa exaustão física. Então, a pessoa descreve muitas vezes que está exausta, muito cansada, começa a ter alterações de apetite, começa a ter alterações de sono, insônia, que agrava ainda mais o quadro, começa a ter pensamentos muito negativos, muitas vezes começa a se isolar, não quer ver as outras pessoas, não consegue interagir como antes. Outra coisa muito frequente nesses quadros são dores de cabeça, né? Desconforto físico mesmo. Nada mais é que uma resposta do corpo pedindo, implorando, né, para a pessoa parar um pouco, ter uma vida mais saudável, uma rotina de trabalho menos extenuante, menos agressiva, né, para ela, porque todo excesso é tóxico. O trabalho não é diferente, né? Tá aí. Eu acho que a maioria das pessoas teve a oportunidade de dar uma parada agora na pandemia. E aí veio essa retomada que veio também com muito medo, somado muito medo. E aí E eu ainda tenho uma observação a te fazer, Raquel. Teve a questão da pandemia, mas aumentou também o home office, né? E o home isso é office verdade. não deixa de ser um trabalho. Então, Sim. eu vejo muito isso no consultório. As pessoas trabalhando em tempo integral, 24 horas por dia, né? O mesmo celular de pessoal para o mesmo celular do trabalho, então tudo se mistura muito. Sem horário para lazer, sem horário para descanso. A mente precisa descansar, né? Então, independente de onde você esteja, se estiver trabalhando fora de casa ou em casa, procure descansar a sua mente. Isso é verdade, foi uma excelente observação, porque esses hábitos dos tempos modernos fica parecendo que é tudo muito normal e que todo mundo vive assim e que é assim mesmo. Na verdade, pode ter consequências sérias aí na nossa mente, inclusive. Tem uma série fantástica no Netflix que está falando justamente do impacto no nosso psicológico do uso das redes sociais. Então, não à toa, e aí eles traçam um comparativo muito interessante. Não à toa, você que está na rede social é chamado de usuário, assim como os dependentes químicos. Então, ele causa dependência sim. E aí seria uma outra pauta que depois a gente pode até falar aqui, mas isso causa exaustão mental, é isso que a gente está querendo dizer. E agora eu queria falar sobre a síndrome do pânico, que inclusive a Angélica revelou isso, a apresentadora da Rede Globo, Angélica, esposa de Luciano Huck, que tem 3 filhos. E aí ela passou, na verdade, por um trauma, um estresse. E em recente entrevista ao jornal O Globo, ela disse que desenvolveu a síndrome do pânico. Ela disse que não conseguia andar e nem falar. Olha que forte isso. Por isso também ela pausou, né, na época o programa. Agora ela vai vir com um programa novo e tudo mais. Mas o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela é um tipo, né, de transtorno de ansiedade. Por que é um transtorno de ansiedade? Porque não é uma ansiedade mais comum, né? É uma ansiedade exagerada, é uma ansiedade que traz sofrimento, que traz prejuízo, que traz muitos sintomas intensos envolvidos, né? Então, nessa síndrome, há a presença de ataques de pânico,
que são esses ataques. A pessoa está aqui, ela pode estar mais ansiosa ou tranquila, e aí começa a ter esse medo muito intenso, uma ansiedade muito intensa, e começa a ter um desconforto físico rapidamente. Por exemplo, ela sente falta de ar, ela sente aperto no peito, ela sente tremores, ela sente mãos frias, o corpo começa a suar. A pessoa descreve, Raquel, como sensação de morte iminente, como se a qualquer momento ela fosse morrer. Então é muito angustiante, porque além do desconforto momentâneo ali do momento, a pessoa fica com muito medo de ter novos ataques de pânico. Então por isso ela começa a se isolar, começa a ficar mais na dela, muitas vezes até desenvolve quadros depressivos por conta disso, né, de não conseguir lidar com esse sofrimento e com esses sintomas. Então, é bem mais complexo do que parece. Se não tratado de maneira adequada e de maneira rápida, as crises aumentam de intensidade, ou seja, ficam mais fortes e com mais frequência durante o dia. No Aparecem com caso mais da, frequência. no caso da Angélica, desencadeou por causa de um trauma, que foi o acidente de avião dela com a família. Mas a síndrome do pânico pode acontecer em qualquer situação, com qualquer pessoa, ou ela desencadeia mesmo de algum trauma ou algo que a pessoa viveu? Não, às vezes as pessoas não sabem disso, muita gente não sabe. Às vezes não está acontecendo nada na vida dela, tá tudo bem, família ok, trabalho também, relacionamentos, e do nada ela começa a desencadear a síndrome do pânico. Tanto que essa síndrome, ela pode vir sem ansiedade ou com ansiedade. Às vezes tem ansiedade envolvida, às vezes não, né? Então, o mais importante é a gente perceber esses sintomas e já buscar ajuda. Porque às vezes a causa específica a gente não vai encontrar. Tá aí, muito bom a gente entender a diferença de cada um, né? E por que que a gente encerra, então, essa série de 2 programas de entrevista, falando da saúde mental, na verdade? Porque acredito que no mês de setembro muito se fala sobre a depressão e se esquece, às vezes, também dessas outras síndromes que permeiam aí a vida das pessoas e como é importante a gente firmar esse compromisso de cuidar da nossa saúde mental, né, Andressa? Eu queria que a gente encerrasse você firmando isso para as pessoas, reafirmando isso para as pessoas e de que forma que a gente pode ter uma vida, digamos, mais equilibrada. Sim. Eu sempre costumo dizer, Raquel, que se nosso interior não está bem, se a gente não está em paz com a gente mesmo, internamente, nada mais está bem ao redor. Trabalho não está bem, relacionamentos não está bem, casamento, nada está bom. Então, o mais importante, antes da gente cuidar do exterior, da rotina, a gente cuidar da gente mesmo. Então, ter momentos para a gente se olhar, para a gente se trabalhar. Eu sempre recomendo muito terapia, né? Porque é seu momento, é o momento que você vai se abrir, que você vai desabafar, que você vai se conhecer. Momentos de relaxamento ao longo do dia, tira ali meia horinha, né? Meia horinha todo mundo tem. E a gente tem tempo para tudo quando a gente quer, mas quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. Então, ter um tempinho ali para respirar fundo, para relaxar, para ver um vídeo que você se interesse, que você relaxe, ouvir uma música tranquila, ter horário para tudo, ter uma rotina estruturada para não se sobrecarregar é muito importante. Ter um sono de qualidade, né? Dormir em horários regulares, ter uma alimentação minimamente equilibrada, né? A gente tem que tentar sempre uma alimentação o mais saudável, né? O mais natural possível. Então, tudo que a gente puder fazer que nos fizer bem, porque cada ser é individual nesse mundo, né? Então, tudo que a gente puder fazer para nos fazer bem, vamos colocar ali no potinho da alegria. Que maravilha! Olha só, quem quiser seguir a Andressa, o Instagram é Andressa Santos Psiquiatra. Muito obrigada, Andressa. Adorei conversar com você mais uma vez. Uma boa noite. Super beijo. Também, querida, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Um beijo para todo mundo que está em casa. A gente que agradece. Então, assim, a gente encerra o Setembro Amarelo. Eu acho que a Rede Meio Norte fez isso de forma louvável, assim. Todos os programas apresentaram pautas sobre saúde mental. Não ia ser diferente aqui também no nosso, tá certo? E aí, no mês de outubro, a gente também vem com muita alegria, mês das crianças, muita coisa boa, tá bom? E, inclusive, falando em qualidade de vida, você que reviu a sua vida, olhou, tem vontade de